Olá, boa tarde, paz do Senhor. Hoje domingo, dia 27 de junho de 2021, o dia que o Senhor preparou, o dia que o Senhor já estabeleceu, já derramou sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e nós estamos com quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. A Bíblia diz assim: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E por isso nós estamos alegres. Então, a nossa alegria sempre será ver você feliz, ver você vivendo, conquistando, realizando e estabelecendo com certeza aquilo que o Senhor projetou, planejou, estabeleceu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus! Estamos mais uma vez na presença do Senhor. Hoje já é o último domingo do mês de junho, o tempo já passou e já estamos nessa próxima semana, já entrando no mês de julho. E até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou, nossa casa, nossa família, nossos queridos. Por isso ao Senhor sempre todo louvor, toda glória, toda honra e toda majestade em nome de Jesus. Que você viva exatamente aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida, porque com certeza a bênção do Senhor não acrescenta dores, mas a bênção do Senhor é a vontade do Senhor, e a sua vontade é equilibrada, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável em nome de Jesus. Estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, estamos falando nesses dias sobre escatologia, né? Por causa dos textos, Mateus 21, 22, 23, 24, 25, eu chamo do Apocalipse de Jesus, né? É quando Jesus, conforme dizem os estudiosos, dividindo o livro de Mateus em 5 sermões, esse último sermão seria chamado o quinto sermão, né? O sermão sobre os últimos acontecimentos. E que, claro, não tem como passar pelo Evangelho de Mateus sem falarmos disso. Então é interessante porque a impressão que se tem é que a escatologia é um mistério, é alguma coisa meio nebulosa, meio enigmática, meio mística, misteriosa, e não é nada disso. É a palavra de Deus pura e simplesmente. Só que, claro, falando de coisas que ainda acontecerão. E daí existem os problemas e as dificuldades. Você sempre vai ter alguém que vai fazer conta, alguém que fará isso e aquilo. Por quê? Porque quando você vai para 70 semanas de Daniel, e eu te prometo que eu ainda vou passar por esse texto de Daniel, porque há bastante tempo, quando nós lemos Daniel, eu falei que voltaria ao texto de Daniel exatamente por causa das 70 semanas, e quando você vai para 70 semanas, você percebe que existe sim uma lógica até de números, de datas de calendário, com certeza. Mas entre a semana 69 de Daniel e a semana 70 de Daniel, existe um hiato, um espaço muito grande, né, de mais de 2.500 anos. Então é exatamente esse momento que o Senhor fala em muitos textos, só em Mateus 24 ele cita isso, falando que que o Senhor não quer que nós saibamos o dia e a hora, né? Em Mateus 24 ele fala 3 vezes, Mateus 25 ele fala uma vez, em Atos capítulo 1 ele fala também uma vez, depois você tem Pedro, tem Paulo, né? As epístolas paulinas, joaninas, petrinas, fala também sobre isso, que o Senhor não quer que nós saibamos. Por quê? Porque Ele quer que nós permanecemos em vigília, ou melhor dizendo, permaneçamos em vigília, atentos. E eu falei hoje de manhã que é como um bombeiro, né? O bombeiro ele fica atento, o bombeiro ele está se preparando a todo momento para poder atuar pelo incêndio ou por alguma situação que está acontecendo. E nós precisamos estar exatamente na mesma condição. É por isso que o livro de Abacuque, o profeta menor Abacuque, ele diz lá em Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 1, por-me-ei na torre de vigia, né? Então é para que nós estejamos atentos para aquilo que está acontecendo. Isso não significa que nós não saibamos e não conheçamos
a cronologia dos fatos, certo? Então, glória a Deus, boa tarde, Márcia, Fábio, também Luiz Henrique, sempre orando por vocês, seu Augusto, Dona Efigênia, filhos, netos, vocês com a netinha, a Luna também, Deus abençoe a todos, aos seus familiares também, Luiz Henrique sempre estou orando pelo Gustavo, pela Letícia, pela Cris, pelos seus pais, também o Bispo Antônio que está aqui, Deus abençoe o Bispo Antônio, Suzy, Priscila, também os seus familiares, né? Os irmãos da Suzy, o Sérgio, o Sidney, também o irmão do Bispo Antônio, o seu Mauro, a sua esposa Dona Elizabeth, o Gabriel, filhos, netos, orando por todos em nome de Jesus. Estamos sempre orando e colocando no altar do Senhor. Também a Eva, boa tarde Eva, Carlos, Deus abençoe a vocês, todos vocês também, as filhas Débora e também Raquel, os genros Fábio e também Cris e também o netinho Danielzinho. Deus abençoe a todos. Minhas tias Rosália e Alzira também. Deus abençoe as senhoras e também meus tios, meus primos, netos, filhos, genros, noras, o Senhor esteja sobre cada um, também meus pais e também o seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, Deus abençoe, visitando com cura, com saúde, com bem-estar, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor e hoje, agora, não é diferente, estamos entrando em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 é um texto maravilhoso, começa com a parábola das 10 virgens. E é um texto, assim, muito singular dentro das parábolas, né? Os estudiosos dizem que Jesus fala pelo menos 40 vezes, né? Pelo menos 40 parábolas. Isso eu digo textualmente falando, 40 parábolas. Existem momentos que Jesus está parabolizando um momento, né? Como ele está fazendo aqui agora. Mas são 40 parábolas, pelo menos as que textualmente estão escritas como parábolas. E essa parábola, uma das últimas do livro de Mateus, fala de uma maneira muito clara do que significa os preparativos. Claro que quando você ouve alguém pregar a respeito, geralmente a pessoa prega falando sobre arrebatamento. E, na verdade, o texto em si, ele não fala sobre arrebatamento, ele fala sobre os preparativos. Mas também o texto não fala da noiva. O ponto central, né, o tema central dessa parábola é o noivo e não a noiva, tá? Então, Mateus capítulo 25, versículo 1, Mateus 25, versículo 1 diz assim: então o reino dos céus será, no futuro, será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, presta atenção, depois a gente vai voltar, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. E mais uma vez o Senhor pontuando que nós
Ele não quer que nós saibamos nem o dia, nem a hora. Esse é o desejo do Pai, é o desejo de Deus. Então não tem como. Se ele não quer, então nós não vamos saber nem dia nem a hora. Mas o que diz aqui no texto, e eu vou voltar a esse tema falando sobre o casamento, só para a gente lembrar da tradição judaica, hebraica sobre o casamento. Era assim, o noivo, mais ou menos o casamento era dividido em 3 partes. A primeira era quando o noivo, juntamente com a sua família, principalmente seus pais, se encontravam com a família, principalmente os pais da noiva. E eles conversavam a respeito do casamento de ambos. Feito esse acordo, era como se fosse lavrado uma escritura, um contrato, um documento. E isso significava que a partir daquele instante, o noivo estava desposando a noiva. Não é o casamento, é um tipo de noivado. Por quê? Por que eu estou falando que é um tipo de noivado? Porque é mais do que um noivado. Por exemplo, nesse período, caso o noivo venha faltar, venha morrer, a noiva era considerada viúva. Então veja que é um pouquinho mais além do que o noivado. Então, o pai ou os pais do noivo saíam junto com o noivo e eles iam preparar o ambiente para a moradia da noiva. Daí Jesus falar em João 14 que ele iria preparar lugar para nós, mas que voltaria para nos buscar. Exatamente esse conceito, essa tradição, essa figura de linguagem, tá? Então o noivo ia preparar os últimos, vamos dizer, os últimos detalhes, geralmente levava mais ou menos um ano, os últimos detalhes para que ele pudesse tomar a noiva para si. Então era naquele momento que os negócios já estavam todos encaminhados, o noivo já sabia do seu trabalho, sabia o que faria depois de casado, já havia preparado uma casa, um lugar para que ele pudesse morar com a noiva, e agora, nesse um ano, qual seria a atividade principal do pai do noivo e o noivo? Preparar a tenda de noivado. A tenda de noivado é diferente da casa onde o noivo e a noiva vão morar. Geralmente é feito no mesmo quintal, mas era um lugar específico, como se fosse, eu vou dizer assim, sei lá, mais ou menos uma edícula, mas um lugar que era todo preparado só para a celebração da noite ou das noites de núpcias, porque era mais de uma, né? Eram 7 dias de casamento, então imagina que as noites também eram várias noites, não uma só. Mas era uma tenda toda preparada, toda adornada, de perfumes, de essências, de plantas, de flores, de seda, de linho, tudo aquilo que tinha de melhor e que a família do noivo pudesse ter. Geralmente, a família fazia uma poupança só para o casamento dos filhos. Exatamente porque era uma celebração para a família, para a lógica, para a cultura da época, era a principal celebração da família, era o casamento. Bom, dito tudo isso, o que acontecia? O noivo elegia pelo menos 10, vamos dizer assim, mestres de cerimônia, que eram os companheiros do noivo, os amigos, aqueles que cresceram com o noivo e tudo. Eles ficavam como que, vamos chamar assim, guardas, né? Guardas-costas, né? Por quê? Porque eles ficariam cuidando e ajudando o noivo a preparar todas as coisas. E aí, depois, no dia preparado, no dia marcado, o noivo saía da sua casa, né? O pai ficava na casa. O noivo saía da sua casa, encontrava-se com esses mestres de cerimônia que estavam fazendo os últimos preparativos, e eles saíam, né, em cortejo de festa, e eles iam dançando e cantando
Toda a vizinhança celebrava, batiam palmas, a vizinhança aproveitava esse momento para dar os presentes. Então, os amigos do noivo pegavam os presentes e mostravam para o outro, veja só e tal. Então era uma grande festa, era uma alegria. Toda a comunidade da região circunvizinha parava para ver essa procissão. E aí o noivo ia encaminhando. Chegava no meio do caminho, antes de se encontrar com a noiva, esses amigos do noivo se encontravam, agora sim, com as 10 virgens. Quem eram as 10 virgens? As 10 virgens eram as representantes da noiva, né? Vamos chamar as damas de companhia, né? Então era um cerimonial que tinha 10 amigos do noivo, mas também tinha 10 amigas da noiva. Aí você vai falar, por que 10? Eu expliquei hoje de manhã o que significa o número 10, o número da responsabilidade. O número 5 também significa o número da responsabilidade. Só que o número 10 é 5 vezes 2, quer dizer, uma responsabilidade extrema, onde exige a responsabilidade de 2 partes, não é de uma só. Por que o número 5 também é? Eu falei para você, a trindade mais, entre aspas, a trindade mais a igreja. Quem é? É a trindade 3 mais a concordância de 2, né? Que pode ser, obviamente, o marido e a esposa, ou podem ser 2 pessoas que concordam, que andam juntos, que têm uma mesma aliança, que têm o mesmo objetivo, que têm o mesmo projeto. E aí a Bíblia fala um só Espírito, um só Senhor, um só batismo. Então é exatamente o que significa o número 10. Então, por exemplo, você não tinha nenhuma reunião na sinagoga que começasse, qualquer reunião que fosse, se não tivesse ao menos 10 pessoas. Entendeu? Então havia sim um limite mínimo para que qualquer evento, qualquer celebração se manifestasse, que eram exatamente 10 pessoas. Então, quando o noivo sai com esses 10, possivelmente sai com esses 10, e se encontra com essas 10 damas de cerimônia, de cerimonial, né? Esse cortejo se encontra com outro cortejo, na verdade, elas estão ali como testemunhas de que a noiva está preparada. Então, como eu falei hoje de manhã, essas 10 virgens não são a noiva, né? Ou como alguns pregam sobre, olha, porque naquela... Aí tenta explicar, né? Porque naquela época haviam, né, matrimônios onde o marido tinha várias esposas, tal. Não é essa questão aqui. Nós estamos falando de uma cultura judaica. Nós estamos falando de uma tradição hebraica, uma tradição de casamento, né? Então essas virgens, na verdade, seriam aquilo que nós chamaríamos hoje de madrinhas, né? Próximo de madrinha. Você tem nos Estados Unidos, na Inglaterra, outros países que as amigas do cerimonial ou os amigos do cerimonial são destacados e são importantes, né? Não é só naquela cultura, que eu estou falando da cultura, mas tem muitas outras culturas que se utilizam disso. Então, essas 10 virgens, agora entrando diretamente no texto, a palavra do Senhor fala que elas se prepararam com o quê? Com a lâmpada e com azeite, o combustível para que aquela lâmpada permanecesse acesa. Até aí, todo mundo está igual, ninguém está diferente. Nós estamos falando de dentro, do lado de dentro da igreja, não do lado de fora, do lado de dentro. Então todas elas têm lâmpada, todas elas têm o combustível, todas elas têm o pavio aceso. Está tudo em ordem até aqui. Elas estavam direitinho. A única questão é que o noivo atrasou. Mas atrasou muito. A Bíblia fala que era meia-noite, já passava da meia-noite. Ou seja, não era saudável, não era natural, mas esse noivo atrasou tanto que naquele contexto, um contexto de interior, um contexto provinciano,
um contexto que não tem luz elétrica, todos vivem da agricultura, todos vivem de trabalhos muito mais, né, familiares. Lógico que ninguém vai esperar até meia-noite. Tanto é verdade que não foram só as 5 virgens nécias que dormiram. As 5 virgens prudentes também dormiram. O cansaço era tão grande que todas dormiram. A questão não foi dormir. A questão que o Jesus está mostrando, pelo menos nessa parábola, não foi o ficar cansado pela demora do noivo. A questão toda é que, não obstante o noivo ter demorado, mas deveria haver vamos dizer, nos preparativos daquelas noivas, daquelas virgens, a possibilidade do noivo vir a se atrasar. E é o que aconteceu. Então, nós percebemos o quê? Que muitos, e eu já falei aqui, eu sou de gerações em que se falava muito sobre escatologia. Se ministrava, se ensinava nas chamadas escolas dominicais o que era escatologia e o que eram os últimos acontecimentos. Mas o que a gente percebe é que depois, né, foi passando os anos e o Senhor Jesus não voltou. E não voltou, então, vamos dizer, nós todos como igreja com I maiúsculo agora, a igreja se cansou de ficar falando. E a igreja ficou mais preocupada com a circunstância, com as dificuldades diárias, do contexto, do cotidiano. E aí esse tema ficou um tema muito distante, um tema muito obscuro, nebuloso. E aí, com certeza, vieram as interpretações. Então, o que o Senhor Jesus está colocando aqui em pauta é a perseverança, é a paciência, é a moderação e, novamente, é a responsabilidade. Por quê? Porque essas pessoas são aquelas pessoas que estão preparando o noivo. Essas pessoas são aquelas pessoas que estão preparando a noiva. Ou seja, são pessoas que são íntimas, tanto da noiva como do noivo. São pessoas que têm o conhecimento pessoal, singular, aprofundado com o noivo. Mas se deixaram levar pelo cansaço, pelos problemas, pelas dificuldades. E essas pessoas se perderam à beira do caminho, se deixaram arrefecer, relaxar, negligenciar o momento crítico que nós, por exemplo, estamos vivendo hoje. E essas pessoas foram encontradas sem o quê? Sem o azeite. Por quê? Porque o azeite significa, e a gente sabe disso, não é necessário interpretar, o azeite significa o Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo, não é só o Espírito Santo, é a manifestação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que é exatamente o penhor da nossa salvação. É exatamente o que Jesus fala lá, por exemplo, eu falei agora há pouco, João 14, 15, 16, ele fala, olha, não vos deixarei órfãos, mas deixarei alguém igual a mim, na mesma constituição do que eu, que é o Espírito Santo, para que vocês não fiquem sós, solitários, abandonados. Então vamos chamar esse combustível, esse azeite, falando do Espírito Santo como um elemento, que ele também se coloca assim nesse momento, exatamente para que não percamos a visão de reino, a visão do final dos tempos e a visão da volta do Senhor Jesus. E essas virgens, elas foram pegas. Por quê? Porque elas não ficaram... E o que é a lâmpada, né? Lâmpada é a palavra. Não é assim que diz a palavra? A própria palavra diz assim, lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a lâmpada é a palavra. E o que é o azeite? É a palavra revelada pelo Espírito Santo. O exercício
da palavra, é o alimento, né, que não perece, mas é o alimento que permanece para sempre. É o alimento que diz a palavra do Senhor, nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque é o verdadeiro pão. Esse pão que nós temos de trigo é apenas um símbolo do verdadeiro alimento. Qual é o verdadeiro alimento? É o pão de trigo? Não, é a palavra. Esse é o verdadeiro alimento. E essas virgens, elas ficaram atrasadas, elas adormeceram, elas se perderam. Não obstante as outras também não estarem completamente vigilantes, mas essas pelo menos tinham azeite, tinham o mover do Espírito Santo. Não se deixaram levar pelas circunstâncias e pelos problemas e pelo contexto da vida. Nós vivemos um tempo dificílimo, um tempo onde os nervos estão à flor da pele, as preocupações, o desequilíbrio emocional, as questões pessoais, profissionais, financeiras, materiais. Essa pandemia mexeu com todas as coisas, abalou as estruturas, seja qual for a faceta da nossa vida. Mas nós precisamos prestar atenção naquilo que Jesus está alertando. É por isso que eu falei hoje para você de manhã, e até falei ontem também, né, sobre o filme Deixados para Trás. E qual a contribuição negativa? Todo filme é filme, né? Todo filme tem a sua, vamos dizer assim, a sua dramaturgia, a sua poesia, né, a sua encenação, nada contra o filme. Mas ele contribui negativamente quando ele mostra ali, nas entrelinhas, que haverá uma segunda chance. E a Bíblia não fala de segunda chance. A Bíblia fala que nós temos esse ato exatamente para nos arrependermos e nos prepararmos. Nesse ato tem primeira chance, segunda chance, terceira chance, quantas chances nós quisermos. Não tem problema. Eu posso pecar e me arrepender quantas vezes forem necessárias. Tá bom. Deus está aqui. A graça está estabelecida. As portas, os portais da graça estão abertas. Então eu preciso me aproveitar desse momento para encher a minha lâmpada, né, de azeite. Porque é possível que venham dias, como nós estamos vivendo agora, que nós vamos ter necessidade de uma lâmpada cheia. Porque a lâmpada ela não pode ser apagada. Lembra, e eu não vou ler que não vai dar tempo, mas tem uma história na palavra de Deus, no Antigo Testamento, sobre Davi, o rei Davi. Que o rei Davi, depois de anos e décadas guerreando com seu exército, um grande comandante, um grande general, né, de grandes exércitos, a Bíblia diz que era, e ele próprio fala, né, que era o exército de Deus, porque guerreava as batalhas do Senhor. Olha só que pelotão, né? Que militares que Davi tinha. Eles guerreavam as guerras, as batalhas do Senhor, o exército de Deus aqui na terra. Então Davi guerreava e passaram-se os anos. De repente Davi começou a ficar cansado. E a palavra do Senhor fala que ele foi enfrentar um gigante, depois de anos. E esse gigante foi contra ele. E a Bíblia fala que durante o meio da batalha, Davi se cansou muito. Mas aí vieram os amigos de Davi, os seus soldados, os seus comandantes, os seus imediatos, vieram em socorro de Davi e se posicionaram entre Davi e o gigante. E eles começaram a guerrear contra aquele gigante para poupar Davi. E Davi não quis. No primeiro momento, a impressão que dá pelas palavras é que Davi resistiu. E alguém chegou para Davi e falou assim para ele: Davi, por favor, não vá adiante. Nós não podemos deixar que a lâmpada de Israel se apague. Então, pegando essa frase, não deixar que a lâmpada de Israel se apague, é exatamente a lâmpada do Espírito Santo na nossa vida que não pode se apagar. Então eu e você temos uma responsabilidade.
E essa responsabilidade ela é extrema. Porque essa parábola fala sobre os preparativos para o arrebatamento. Arrebatamento. Ela não fala do arrebatamento, mas ela fala dos preparativos para o arrebatamento. Que é o quê? O arrebatamento é o encontro da noiva com o noivo. Ainda não está na festa, não está na celebração nessa parábola. Está havendo os últimos preparativos. É exatamente o que nós estamos vivendo aqui. São os últimos preparativos. É agora que você tem que se preparar. É agora que você tem que aferir a tua lâmpada. É agora que você precisa aferir a tua vida. É agora que você precisa destacar aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Aquilo que você precisa viver. Aquilo que você precisa experimentar. Coisas que você talvez tenha se deixado levar. Situações e circunstâncias que tenham tentado arrefecer, apagar, enfraquecer essa lâmpada, a chama ardente do Espírito na tua vida. Mas existe um momento, e nós estamos vivendo aqui, para que essa lâmpada se estabeleça de uma maneira plena, perfeita, completamente na sua plenitude na nossa vida, para que nós permaneçamos com a nossa lâmpada acesa. Exatamente aquilo que o soldado respondeu para Davi. Davi, nós não podemos deixar que a lâmpada de Israel se apague. Eu e você não podemos deixar que a lâmpada de Israel se apague. Quem é essa lâmpada? É a pessoa, é a presença e é a manifestação do Espírito Santo sobre a nossa vida e principalmente através das nossas vidas. Por quê? Porque nós somos esses mestres de cerimônia. Nós somos essas damas de companhia da noiva, ou os mestres de cerimônia do noivo. Nós estamos preparando o cortejo, os últimos acontecimentos, né? Os últimos detalhes de uma celebração de uma festa que vai durar, conforme a tradição, por 7 dias, ou seja, vai durar durante toda a nossa história da eternidade. E nós precisamos nos preparar em alegria, em celebração, em regozijo, na expectativa da volta do Senhor Jesus. Como Pedro diz, a gente já leu a respeito, apressando a volta de Deus. Aí você vai falar, é Deus ou é o Filho? Não, a volta de Deus, porque o Filho trará o Deus Todo-Poderoso, né? É a igreja que deseja a volta do Filho. Mas é o Filho que, ao voltar, deseja quem? A volta do Pai. Aí está perfeito. Então é exatamente esse momento que nós estamos vivendo. É um momento singular, é um momento de alegria, é um momento especial, é um momento que nós estamos nos preparando. Ou nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus, claro, no nosso adormecimento, né? Não é na nossa morte, é no nosso adormecimento. Ou então é Jesus que virá se encontrar conosco. Ou um ou outro, mas nós temos que nos preparar. Então é esse momento que nós estamos vivendo. Um momento tão maravilhoso e pontuado por Mateus capítulo 25. E como Jesus diz assim, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora. É exatamente essa constituição de vigilante, de alguém que espera na torre de vigia, né? Por-me-eis sobre a torre de vigia. Voltai a mim, ó presos de esperança. Ou então outro texto fala, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Então nós somos esse cerimonial, né? Porque a Bíblia fala em Mateus 25, assim no versículo, mas à meia-noite, no versículo 6, diz assim, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Nós somos esses mestres de cerimônia. De quem é essa voz? Essa voz é tua e essa voz é minha. Quando nós vamos enxergar a volta e falar, eis o noivo,
despertai, eis o noivo. Então, é esse momento que nós almejamos. É esse momento que nós desejamos e buscamos a cada dia viver por sobre esse momento, inspirados por esse momento, impregnados desse momento em nome de Jesus. E o Senhor, com certeza, fará toda a diferença na nossa vida, no nosso cotidiano, porque nós estamos nos preparando, né? Preparando a nossa lâmpada, nos enchendo do combustível, do azeite do Espírito Santo no nosso interior e nos preparando através da sua palavra, nos alimentando através da sua palavra, para que nós permaneçamos. E ainda se cansarmos, não tem problema. A lâmpada estará preparada, o azeite estará, cheio, enchendo a lâmpada, e nós estaremos preparados com o vasilhame cheio de azeite, em nome de Jesus. Amém? Tem umas perguntas ou indagações que eu fiz nesses dias, quando eu coloco a palavra lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, aliás, quando você puder, entre nesses lugares e ter o teu joinha e tal, e tem umas coisas que eu fiz assim a pergunta, uma delas é assim: por que a igreja tem que sair do planeta? Hoje de manhã eu fiz uma pergunta assim, um dos textos que eu coloquei no Instagram, no Facebook, no YouTube. Dê o teu joinha, se inscreva, veja o canal do YouTube lá no meu nome e tal, por favor. Então, tem algumas coisas que eu coloquei assim, Hoje eu coloquei assim: a igreja está fugindo, por isso que ela precisa do arrebatamento, porque a igreja precisa fugir da Terra, do planeta Terra. Não, não é isso. Respondendo agora a essas indagações que muitas pessoas nos perguntam, e para você já deve ter perguntado isso. Então não é isso. A igreja, ela é arrebatada, primeiro, para se encontrar com o noivo. Segundo, para fazer parte daquela celebração das bodas, da festa, onde o noivo, presta atenção, que momento maravilhoso, o noivo, ele vai nos servir. Então, esse momento do arrebatamento é para coroação, é para nós sermos coroados, como diz a palavra Apocalipse, com a coroa da vida. Então o arrebatamento não é para a gente fugir da tribulação, não é para fugir do anticristo, não é para fugir do governo do anticristo, como alguns pregam e creem e falam que eles estão livres por causa disso, Não é bem isso. Mas o arrebatamento é para que a gente se encontre com o noivo e a gente participe dessa celebração, dessa ceia que o Senhor Jesus tanto pontua nos evangelhos, as bodas, a celebração de casamento, a celebração de festa. Então é para isso. E nós precisamos nos preparar, porque a palavra diz que Jesus está se preparando. A palavra diz que o Pai está preparando o lugar. E na casa do meu Pai há muitas moradas. Então existe todo o preparativo da Trindade. E nós não podemos ficar de fora dessa festa. Por isso, vamos celebrar, vamos nos alegrar, porque é tempo de nos preparar para a volta, para o retorno, para a vinda do noivo, para vir nos buscar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, do altar do Senhor, na presença do Senhor, porque é aquilo que nós sabemos e é aquilo que nós estamos vivendo. Mas essa situação circunstancial não diz respeito ao final, ao final da vida, ao final da história. Não, pelo contrário, isso só significa que ele está próximo, que o Senhor Jesus está voltando e que nós estamos nos preparando. Então, essa parábola das 10 virgens é a parábola dos preparativos para a vinda do noivo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Mais uma vez eu coloco diante do teu altar a tua palavra, e nós te louvamos e te engrandecemos por essa oportunidade, tua graça, tua presença, o teu poder, se movendo dos céus sobre através das nossas vidas, nos curando, nos visitando, ó Deus, nos ensinando, nos exortando, nos edificando. Por isso a ti toda a honra e toda a glória. Consola-nos na tua palavra, consola-nos nos teus preceitos, consola-nos, ó Deus, nas tuas promessas, para que nós possamos permanecer andando, prosseguir de maneira perseverante, de maneira paciente, de uma maneira consistente, sabendo que o Senhor cumprirá com todas as tuas promessas. E nós nos encontraremos com o Senhor, com certeza, e viveremos dias, tempos e toda a eternidade de maneira maravilhosa na tua presença. Por isso nós te engrandecemos e te louvamos por esse momento de pensarmos a respeito. Um momento tão difícil, tão trágico, tão terrível, mas ao mesmo tempo, um momento em que nós somos oxigenados na nossa fé, na nossa capacidade de crer, na nossa capacidade de esperar, almejar, desejar. Ó Deus, em nome de Jesus, e nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Visita-nos todos nós que estamos aqui, nossos familiares, os avós, os tios, o marido, a esposa, os pais, os filhos, os netos, sobrinhos, genros, noras. Senhor, derrama-te sobre todos os nossos queridos em nome de Jesus. Bispo Antônio que está aqui com a sua família, Dona Nadir, seu Toninho, seu João, Dona Dária, a Márcia, o Fábio, o João, Roseli, a Ângela. Deus abençoe a todos, Eva, Carlos, o poder, o mover sobre cada um, sobre cada família, cada querido, ó Deus, cada lar representado aqui. Derrama-te com a tua graça, move-te dos céus, tocando, renovando, restaurando. Visita-nos, ó Deus, órgãos, nervos, tendões, coração, fígado, rins, pâncreas, tireoide, células, circulação sanguínea, olhos, ouvidos, taxas. Recebam a vida, recebam o poder de Deus, recebam a saúde, o mover da ressurreição, da reconstrução, da restituição, da restauração. Derrama-te, ó Deus, visita com as tuas águas, move-te dos céus sobre cada família, sobre cada lar, sobre os teus servos que estão aqui. E nós daremos sempre toda a honra e toda a glória. Senhor, visita-nos nos nossos afazeres, nossas tarefas, responsabilidades, o trabalho, os negócios, os projetos, a vida financeira, a vida material. São tempos tão difíceis, tão extremos. Por isso, ó Deus, tem misericórdia, abre condições, libera condições para que nós vivamos a tua prosperidade, o teu sucesso no nosso trabalho, nos nossos negócios, em tudo que fizermos. A Amanda, por exemplo, com seus sonhos, os seus projetos, Pastora Mara no trabalho, Pastor Fábio, Márcia nos negócios, em tudo. O Senhor esteja se derramando, o Senhor se mova, agir com o seu trabalho, a sua escola, seus alunos. Ó Deus, move-te dos céus. A Cláudia, as meninas, os estudos, derrama-te. Vem com a tua graça, com teu poder e com teu mover. Move-te dos céus em nosso favor. Traz da tua prosperidade e do teu sucesso. Visita-nos, ó Deus, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós te clamamos pelo nosso Brasil. Um país, ó Deus, tão marcado pelo desprezo, pela banalização do ser humano. Ó Deus, gestores públicos venais, corruptos, subornáveis, estruturas, sistemas de corrupção instaurados como se fosse um governo paralelo, em várias escalas, em várias facetas de governo, principalmente municipal, estadual, de uma maneira tão assintosa e tão deprimente. Senhor, tem misericórdia, derrama-te com a tua justiça, derrama-te com o teu juízo, move-te dos céus, tem misericórdia do nosso povo e do nosso Brasil. Senhor, perdoa-nos
Perdoa-nos no pecado, na iniquidade, na transgressão. Move-te dos céus, traz da tua graça, da tua cura, da tua libertação. Quebra as maldições da terra e move-te em vida, traz a tua saúde e nós te louvaremos sempre. Ó Deus, e o nosso país seja consolado, confortado, seja apaziguado no coração pela tua presença, pela tua salvação e pelo teu senhorio. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua presença, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor venha sobre a tua vida, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e que ninguém possa te resistir todos os dias da tua vida, porque você carrega o amor de Deus, e o amor de Deus é único, é poderoso, é singular, é eterno. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Glória a Deus. Então um beijo para você, até amanhã, amanhã segunda, mais às 10 horas e todos os dias da semana às 10 horas eu estou aqui conversando a respeito da palavra de Deus e amanhã nós damos continuidade a Mateus, né, a escatologia de Jesus sobre os acontecimentos e será uma grande bênção como tem sido em nome de Jesus. Por isso que o Senhor te abençoe, que você tenha um finalzinho de domingo maravilhoso, especial e que você possa recuperar as energias, as forças para essa semana que virá, uma última semana do mês de junho, né? Últimos dias do mês de junho e entremos no mês de julho na presença, no poder e no mover do Senhor. Sempre lembrando que domingo que vem, como é o primeiro domingo do mês, nós teremos a Santa Ceia do Senhor na reunião, no culto da tarde, tá bom? Deus abençoe, o Senhor se derrame sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Fique na paz. Domingão, hein? Que você recupere as tuas forças aí. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau.